versículo 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja. Romanos capítulo 15, versículo 13. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Novamente só vou repetir que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Palavra linda do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego essa palavra nas tuas mãos nesse momento, meu Pai. Glória a Deus. Que tu venha nos encher, nos preencher do seu pão espiritual, meu Pai. Que nós tenhamos entendimento da tua palavra, Senhor. Que ela, Senhor, nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos, por poder sentar. Irmãos, hoje eu trouxe uma pregação falando sobre os escolhidos. Hoje eu fiquei pensando muito numa palavra que eu ia trazer e eu me ajoelhei ali no meu quarto e pedi para Deus. E Ele veio tantas das palavras e eu me lembrava toda vez que eu falei para a irmã dessa palavra da mulher. Tocou porque veio essas palavras, né? Aqui nós vamos falar, são de 6 escolhidos. 6 promícias de Deus aqui na terra e que nos serve como exemplo, porque muitas das vezes, como Deus falou aqui na palavra dele, né, que ele é o Deus da esperança, que ele é que nos enche de alegria e paz. Aleluia. Através do Espírito Santo dele, ele fala, que a gente transborda de esperança pelo poder do Espírito Santo dele. E esses 6 homens, os quais eu trouxe aqui como referência, né? Eu até chamei lá em casa, oh glória a Deus, eu estava até lembrando disso, que eu até falei assim, ô Senhor, nossos irmãos em Cristo Jesus, porque a gente vai encontrar eles lá na glória. Aleluia. Eu creio. Então, lá no livro de Êxodo, eu vou falar de Moisés, um pouco de Moisés. Ele foi uma das pessoas um dos homens que mais eu lembrei dele também. E o livro de Êxodo, do capítulo 1 ao 40, vai dizer assim, que ele foi colocado ali no rio Nilo, né, por sua mãe, Joquebede, para salvá-lo da morte. A gente sabe disso, né? O faraó ele tinha ordenado que todos os bebês do sexo masculino fossem jogados no rio. Por quê? Para impedir que o povo de Israel crescesse e se rebelasse contra ele. Porque aquele povo, passaram-se alguns anos, aí Deus criou uma circunstância, e qual levou Moisés aonde? Ao deserto. Quantas vezes Deus criou circunstâncias em nossas vidas e nos levou ao deserto? Quantas vezes a gente passou por dificuldade com a nossa irmã? Eu moro aqui 12 anos aqui em São Paulo. Se eu for contar das vezes que Jesus me colocou no deserto, Ele me levou, mas Ele estava ali comigo, assim como estava com Moisés, assim como sempre esteve com o seu povo. E lá no deserto, Deus chamou ele para voltar para o Egito para libertar justamente o seu povo. Ele tinha ali o quê? Um chamado. Ele era um dos escolhidos de Jesus. Aleluia! Você hoje é um dos escolhidos dele. Você Glória a Deus! Ninguém vai perder aqui. Nós estamos todos aqui para ganhar. O povo aí fora acha que a gente está perdendo. A gente não está perdendo. Aleluia. Nós estamos aqui para ganhar. Então, olha só. O povo, para vocês terem uma ideia, o povo de Israel ele ficou 430 anos ali como escravos. Ali no Egito. Mas depois que Moisés foi enviado, levou cerca de 1 ano. E muita insistência com as 10 pragas até o faraó aceitar a liberdade. Às vezes na nossa vida também nós somos que nem Moisés.
né? Que vamos ser levados ao deserto para Deus poder falar com a gente, porque às vezes Ele está falando com a gente está aqui no meio de um lugar onde nós temos tudo e Deus às vezes nem fala com a gente porque a gente não quer ouvir. Às vezes a gente precisa botar a gente em algum lugar, né? Criar uma circunstância como Ele criou na vida de Moisés para falar, para poder nos levantar, para poder criar essa circunstância, para libertar o povo dele, para trazer o povo dele. Também ali, outro homem, nós temos o José. Quem não se lembra da história de José, o qual foi vendido pelos irmãos, jogado ali dentro de um poço, e tudo porque lá em Gênesis, do capítulo 30 ao 50, vai dizer que ele foi vendido com 17 anos, por exemplo. O primeiro, os irmãos dele pensaram em matá-lo. Depois decidiram vendê-lo como escravo para uma caravana que ia para o Egito para se livrar dele, né? E na Bíblia também vai falar assim, por que eles venderam o próprio irmão, né? E o motivo, sabe o que foi? Inveja e rancor. Quantas vezes, irmãos, inventam histórias sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós falamos, sabe? Às vezes a gente da nossa própria família está ali, da nossa própria parentela que está ali conosco, está inventando, criando. Às vezes por causa de coisas pequenas, no caso de José. Né? José ele era o filho caçula e o preferido de Jacó, que lhe deu uma túnica especial. Por causa de uma túnica, gente. Foi um absurdo, não foi só por causa disso. Também, além disso, José ele tinha contado o quê? Os sonhos dele. Né? Que todos os irmãos, até os pais, se curvaram diante dele. Sentiram-se o quê? Ameaçados. Ameaçados porque eles não aceitavam que ele viesse ser superior a eles. Às vezes, por causa de um cargo, nem precisa de um cargo. Basta você ser quem você é e carregar a luz que você carrega. Aleluia. Não precisa, basta você se vestir bem. Basta você, às vezes, estar sorrindo para que venham criar intrigas. Como você mesmo disse, irmã, basta a gente estar orando. As pessoas não se incomodam com isso. Eu me lembro que quando a gente fazia a reunião na casa lá da minha mãe, que a gente começava a orar, a vizinha mesmo se incomodava. Ela se incomodava e começava a gritar de lá